Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa, você sabe, falando sobre ciência, tecnologia e inovação, projetos empreendedores inovadores, empreendedorismo intensivo em conhecimento. Hoje nós vamos conversar com Rayane Medeiros, vamos falar sobre economia social e solidária, a experiência de Maricá. Fique com a gente volta já já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento aqui na TV Petrópolis. Seja bem-vindo ao programa. Hoje nós vamos entrevistar Rayane Medeiros, que é mestra em Ciências Sociais pelo programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade do CPDA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, estuda Pedagogia na Faculdade de Educação Paulistana, a FAEP, e atualmente está como gerente-geral da Incubadora de Inovação Social Mumbuca Futuro, do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, o ICETIM. Rayane, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. É um prazer tê-la aqui com a gente para falar sobre esse tema que nos apaixona bastante, que é economia social e solidária e o projeto Mumbuca Futuro. Né? Seja bem-vindo ao programa, Rayane. Ai, muito obrigada. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa prosa sobre economia solidária. Eu acho que esse é um momento crucial, né? Ontem a gente teve o lançamento da Frente Parlamentar de Economia Solidária, então a gente está vendo a economia solidária retomando força enquanto governo federal e suas instâncias também. Obrigada. Rayane, vamos começar pelo começo, né? O que é economia solidária, né? Bem, a economia solidária, quando a gente pega os documentos oficiais, foi criado, né, em 2003, a Senais, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, com o professor Paul Singer, e ele ficou na Senais até 2014, né, durante o governo Lula e Dilma. A economia solidária, ela vem em contraponto à economia capitalista. Então, uma vez que a gente está inserido no mercado, numa sociedade capitalista, existe também a economia solidária, que é um modo de pensar distribuição, consumo, finanças, a classe trabalhadora valorizando mais o trabalho em si do que o produto. Então, a partir do momento que a gente coloca no cerne o trabalhador e os seus produtos, a gente tem ali uma economia mais solidária. E a partir disso a gente consegue destrinchar outras frentes na economia solidária que perpassam a sociedade inteira, seja ela autogestão, cooperativismo, empreendedorismo social, a educação financeira, principalmente, agroecologia, soberania alimentar, ciência, tecnologia e desenvolvimento também. Então, uma economia muito mais inovadora e muito mais voltada para a classe trabalhadora em si, para as necessidades
dos territórios do que numa economia capitalista, né, que é mais competitiva, que é mais exploratória. Então, a partir do momento que a gente tem esse eixo, a gente consegue entender melhor o que que é a economia solidária. Rayane, você falou aí de território, né? E aí a gente começa a falar um pouco sobre economia social e solidária, e aí fala de trabalho. Como é que esse tipo de economia pode favorecer a um território específico? As cidades no interior do estado do Rio de Janeiro, elas sofrem muito com o que a gente chama aqui no programa de assimetria entre a capital e o interior. Uhum. Às vezes vem recurso, vem, mas acaba que esse recurso acaba se esvaindo para a capital. E aí, como é que essa lógica de economia solidária pode auxiliar o desenvolvimento local dos municípios? Perfeito, assim, boa colocação, Márcio, porque o principal mesmo é a gente ver a economia solidária dentro dos territórios. A gente sabe que tem muito investimento externo, mas esse investimento ele acaba, exatamente como você bem colocou, ele acaba saindo do território. Mas uma vez que a gente se apropria, que os moradores se apropriem desse corrente de território, a gente consegue fazer a economia girar, a gente consegue fazer que o dinheiro, que a geração de emprego e renda continue no local e evite essa fuga de pessoas, né, que saem do interior para ir para a capital para trabalhar. Uma vez que a gente leva a economia solidária para lá, uma vez que a gente leva empreendedorismo dentro desses territórios, entendendo que o território é um potencial para isso, e aí a gente pode falar de N territórios, aqui a gente pode falar de Maricá, pode falar de Petrópolis e outros lugares, mas a gente entender que essas pessoas, esses trabalhadores, eles têm potencial para isso, a gente consegue fomentar a partir do poder público, a gente consegue fomentar pelos próprios trabalhadores, com criações de redes de economia solidária, com movimentos sociais organizados. Aqui em Maricá, a gente tem um Fórum Municipal de Economia Solidária, que é o que a gente vai, então, de fato, levando a consciência a esse trabalhador, esse empreendimento, da necessidade do dinheiro continuar aqui, continuar no território. Então, isso que faz circular esse capital. É muito importante a gente ter isso em mente. Raiane, um dos pontos, a gente vai falar sobre o projeto Mumbuca Futuro, como um projeto de economia social e solidária. Mas muita gente, quando fala de Maricá hoje em dia, fala de moeda Mumbuca, né, que é a moeda Uhum. social. Né? Essas coisas estão acabando assim, quase como uma identidade única, né, entre Maricá e a sua moeda. Como é que isso dialoga com a economia solidária? Como é que uma moeda local auxilia no desenvolvimento de uma economia territorial e solidária? Certo. A moeda Mumbuca, né, que é a nossa moeda aqui local, ela foi criada em 2013, então hoje, em 2023, já fazem 10 anos que a gente tem essa moeda. É uma moeda que circula aqui apenas no nosso município, né, de Maricá. Uma vez que ela circula no município, né, ela é equiparada um Mumbuca, R$ 1. Então, a gente tem benefícios, tem o Banco Mubuca, tem a Secretaria de Economia Solidária, a gente tem o poder público agindo enquanto a moeda seja uma política pública, né? A gente tem a renda básica de cidadania do Eduardo Suplicy, e uma vez que isso acontece aqui no nosso território, a gente vê muito uma circulação de capital girando em todos os distritos, em todo o território maricá. E isso é fazer economia solidária. Só que não é só isso, né? A economia solidária, para além da geração de trabalho e renda, ela também perpassa outras questões, que aí entra também o Mumbuca Futuro, que é atrelado do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação do ICETIM, mas é também parceiro da economia solidária. E uma vez que isso acontece, a gente tem que ter a noção da moeda Mumbuca não ser apenas uma moeda, mas sim ser um instrumento, uma ferramenta de desenvolvimento social, territorial, sustentável no nosso território. Rayane, essa explicação acaba ajudando a gente a entender um pouco mais, né, o que é essa economia de território.
A gente vai fazer um breve intervalo agora e na volta a gente vai falar sobre o projeto Mumbuca Futuro, ok? A gente vai Ok. fazer um breve intervalo e volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando hoje Rayane Medeiros. Estamos conversando sobre economia solidária e a Rayane estava comentando com a gente sobre a questão da moeda Mumboca. Estamos falando de Maricá, economia territorial de Maricá, como é que a moeda se relaciona com o desenvolvimento territorial. E agora, vamos falar um pouco mais sobre esse projeto Mumbuca Futuro. Como é que esse projeto dialoga com o território de Maricá? Como é que ele dialoga com essa questão de uma nova economia social e solidária? Rayane, o que é o projeto Mumbuca Futuro? Bem, o projeto ele é uma incubadora, né? Ele é uma incubadora de inovação social em economia solidária pelo Instituto de Ciência e Tecnologia daqui de Maricá, né? O ICETIM, em parceria com a Secretaria de Economia Solidária. E a gente atua em várias frentes. A gente tem principalmente dois eixos de atuação. Uma vez que a gente está pensando em economia solidária, a gente tem que pensar também em mudança de consciência, né? Em mudança na necessidade de pertencimento, na necessidade de escutar o outro, de refletir sobre a nossa sociedade, sobre o nosso território. Então, a incubadora, ela atua nas escolas municipais e estaduais aqui do município, e ela atua no território. Então, o nosso território de Maricá, a gente tem 4 distritos, ele é um território bem extenso, e nós estamos em todos os distritos. Uma vez que a gente está nesse distrito, a gente consegue fazer, de fato, um trabalho de base com esses pequenos empreendimentos, porque é importante mencionar que a gente está vindo, né, numa leva de desemprego altíssimo que está baixando. Então, uma vez que a gente consegue pegar essa pessoa que tem necessidade de montar um empreendimento, seja ela qual for, mas não sabe por onde começar, a gente atua com essas pessoas. Então, a gente tem essa frente, né, de atuação nas escolas e no território. Atrelado a isso, a gente tem também um grupo focal que pensa também a questão pesqueira, que é muito forte aqui, né? Fortalecer os pescadores de Maricá, fortalecer a partir de tecnologia social, fortalecer a partir de conversas, de entender essa necessidade da comunidade. Então, quando a gente está atuando, quando o Mumbuca Futuro está atuando, a gente atua sempre com esse viés de ver, refletir e agir, que é a metodologia freiriane que a gente utiliza muito aqui na nossa incubadora. Rayane, explica melhor assim o que é ação nas escolas, né? Que tem uma ação muito bacana aí dentro das escolas. Como é que isso funciona com a garotada do ensino fundamental e do ensino médio? Perfeito. Nas escolas, a gente atua do sexto ao nono ano, do Fundamental 2, e quando a gente entra no estado, primeiro, segundo e terceiro ano. Cada módulo
entra no ano, por exemplo. Sexto ano, a gente está falando de crianças na faixa etária de 11, 12 anos, eles vão ter aula de bem viver, eles vão ter aula de territorialidade, eles vão ter aula de consumo, principalmente. Já no sétimo ano, a gente está atuando pensando o comércio justo. O que que é esse comércio justo? No oitavo ano, a gente trabalhando sempre eixos, a gente está pensando em organização popular, a gente está pensando em finanças solidárias, educação financeira. No nono ano, a gente está trabalhando já com empreendimento econômico solidário, que é a grande questão, né, o grande cerne da economia solidária. É por isso que leva esse nome, né? Porque a gente quer gerar emprego e renda. Quando a gente está nas escolas, a gente trabalha de uma forma muito lúdica. A gente trabalha com atividades que perpassam esses temas da economia solidária, mas que também cria uma consciência nas crianças da necessidade de desenvolver o local deles mesmo. Então, a gente quer escutar esse território, a gente trabalha muito também junto com os responsáveis, com o corpo escolar, porque a gente entende que a escola, se ela está inserida no território, a gente consegue impactar todo o seu redor. Atrelado ao curso de economia solidária, seja no ensino médio ou seja no ensino fundamental, tem a Bolsa Mumbuca. Então, o estudante que está matriculado no nosso curso, é sempre no contraturno, né? Tem a aula regular, e aí a gente entra no contraturno. Então, atrelado a isso, vem uma bolsa de 50 munducas. Para receber essa bolsa, tem a necessidade de ter os 75% de frequência, tanto na aula regular quanto no nosso curso mesmo. Então, tem esse incentivo, né, de 50 mumbucas mensais no cartão, é um cartão no nome do estudante, do educando, para dar autonomia para ele, por isso que a gente dá aula de finanças, de educação financeira, para ele fazer circular a moeda social aqui. Atrelado a isso também tem um fundo de R$ 1.200 que fica retido e ele vai por ano. Se ele passou no ano regular, passou no nosso curso, ele recebe R$ 1.200 numa poupança. E assim vai ano a ano, sexto, sétimo, oitavo, nono. A gente está atuando agora em 3 escolas e na segunda a gente começa uma nova escola. A gente está atuando em 2 escolas municipais, do sexto ao nono ano, e uma escola estadual, no primeiro ano. Então, esse dinheiro, esse fundo solidário, né, de R$ 1.200, ele vai sendo acumulativo, e no final do ano, quando terminou o terceiro ano, quando o jovem já completou 18 anos, já terminou a escola, ele pode sacar esse dinheiro com 2 objetivos, tem 2 pré-requisitos para isso, que é abrir um empreendimento econômico solidário ou ingressar na universidade. Então, a gente está trabalhando também, a gente trabalha educação, né? O acesso ao ensino superior, que a gente sabe que nem todo mundo consegue, né? Principalmente a classe trabalhadora, é cada vez mais difícil, e também a geração de emprego e renda quando ele monta o empreendimento solidário. Então, agora a gente tem um total de 1.135 estudantes, e vamos expandir, assim, tudo indica que estamos caminhando para isso. Mas a atuação na escola é voltada para isso, criar essa consciência do estudante, desse pertencimento, dessa autonomia dele, atrelada aos conceitos da economia solidária. Na verdade, é criar uma sociedade futura, né, de uma outra forma de pensar, né? Isso é bacana. Vocês trabalham também com a investigação do território. Você tem alguns Sim, dados desse processo investigativo aí que possa destacar para a gente? sim. A gente fez um diagnóstico inicial há uns 2 meses atrás. A gente conseguiu atingir a nossa equipe, né? A nossa equipe, nós somos 250 agentes educacionais e territoriais, 50 orientadores educacionais, né? Mais a coordenação, o setor administrativo. E esses agentes e orientadores que pensam o território, eles trabalharam nos 4 distritos de Maricá e conseguiram atingir. O primeiro contato foi por formulário, mas foi indo de empreendimento em empreendimento, a gente conseguiu atingir 2.035 empreendimentos em toda Maricá.
Feito esse diagnóstico, a gente faz análise de dados e depois a gente fez uma oficina, a primeira oficina de sensibilização em economia solidária. Porque essas pessoas, o que é interessante é que às vezes as pessoas utilizam a moeda Mombuca, mas não sabem que a moeda Mombuca é uma política pública, não entendem a necessidade de defender os seus direitos. Então, a partir disso, a gente fez essa oficina de sensibilização de economia solidária com pequenos empreendimentos, com pessoas que têm interesse em ter o empreendimento, mas não sabem por onde começar. E aí a gente teve parceiros também, que foi a incubadora de tecnologia, a incubadora de robótica também, que são incubadoras do ICETIM também, o próprio Banco Mombuca estava presente, para apresentar esses projetos, essas oportunidades de emprego. Atrelado a isso, né, pensando no território, a gente também fez uma oficina de sensibilização com os pescadores. Primeiro, para entender a necessidade, né, dos pescadores. Os pescadores aqui em Maricá, eles são organizados, né, em cooperativa, então por isso que a gente viu essa necessidade de fazer uma coisa mais focal com eles e conseguimos atingir 164 pescadores. A partir disso, a gente vai montando mais oficinas, visitando agora de uma forma mais focal cada empreendimento, fazendo uma visita guiada, fazendo uma visita para entender o que é, apresentando um plano de negócio, um plano de empreendimento, e a partir disso a gente vê as necessidades que cada empreendimento tem para construir uma rede de economia solidária, que é o nosso principal objetivo, em todos os distritos, atrelado à incubadora de tecnologia, junto com a gente, e o ICETI. Rayane, assim, qual o diagnóstico você faz dessa experiência do Mombuca Futuro nesse momento, né? Como é que você está vendo o projeto e desde que começou até agora, e como é que você está imaginando para o futuro desse projeto? O que é que você vislumbra em termos de desenvolvimento territorial? Eu acho que a gente está muito num saldo bastante positivo, assim, a gente vê tanto porque a nossa equipe é o nosso primeiro grupo focal, é o nosso primeiro público-alvo. Então, a equipe ela está cada vez mais abraçando a economia solidária, participando dos eventos de economia solidária. Então, a partir disso, a gente tem a necessidade de criar de fato essa rede de economia solidária aqui no município, fortalecer a economia solidária através da educação, fortalecer a economia solidária através do desenvolvimento territorial, geração de emprego e renda, para evitar esse capital, essa fuga de pessoas saindo de Maricá e ficando em si em Maricá, e também trabalhar muito com a ODS 30, né, que a gente vislumbra muito a partir do momento que a gente tem essa necessidade de pensar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a incubadora se encaixa perfeitamente quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em fomentar a economia solidária, quando a gente pensa em assessorar esses empreendimentos já existentes. Então, agora, a nossa perspectiva é atingir, em 2024, cerca de 10 mil estudantes, ou seja, a gente está falando de um universo imenso já, né? Para o ano que vem, continuar o trabalho no território cada vez mais focal e cada vez mais intenso, né? Porque a gente tem um momento de trabalho no campo e de refletir, de analisar os nossos dados, e assim a gente dá prosseguimento e continuar com as parcerias, porque Maricá tem uma gama de parceiros que estão pensando também em desenvolvimento sustentável e social. E a incubadora, ela faz exatamente esse papel. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse tripé também, principalmente o tripé da escrita, o tripé do processo científico, de entender a necessidade da gente produzir, da gente trocar o tempo inteiro, seja na academia, seja com órgãos públicos, sejam em outros setores, em outras camadas de movimentos sociais, a gente consegue expandir as nossas atuações enquanto incubadora. Rayane, muito obrigado pela sua entrevista, bacana demais o projeto, a gente é fã desse projeto, né? Um projeto muito Obrigada. de olhar o futuro, assim, né? De tentar construir um futuro lá na frente melhor, então isso é muito bacana. Parabéns pelo trabalho, né? Obrigado pela sua Muito entrevista. Né? gratidão, Obrigado a todos obrigada. vocês.
Obrigado, Rayane. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Obrigada. Tchau.